Luana Vilas Boas, água com limão em jejum, de fato emagrece ou é história? Então, em relação a isso, a gente pode dizer que é um mito, né? Olha Em aí. relação a água com limão e emagrecimento. E é uma prática que tem se tornado muito frequente, né? As pessoas gostam de ter esse ritual matinal da água com Ritual, você limão. falou tudo. É o ritual matinal. E isso tem se popularizado bastante. Em relação a emagrecimento, a gente não tem nenhum estudo que comprove que vai trazer benefícios para o emagrecimento. Porque o que é o emagrecimento? O que a gente precisa para emagrecer? A gente tem uma balança, né, de gasto calórico entre... a gente precisa de um déficit calórico. Então, o que é o déficit calórico? É que a gente esteja ingerindo menos do que aquilo que a gente está gastando. Então, se você está gastando a mesma quantidade de energia que você está ingerindo e você adiciona água com limão, isso não vai te trazer benefícios para o emagrecimento. Mas, de fato, que água com limão é uma bebida com baixíssima caloria, né? Então, um limão tem em torno de 10 calorias, é muito pouco. É uma bebida que tem uma boa quantidade de vitamina C, e isso é muito positivo, né? A vitamina C ela é um importante antioxidante, ela vai ajudar na absorção do ferro, né? Que é importante também, pode prevenir aí a formação de cálculos renais, que é um benefício interessante. Mas em relação ao emagrecimento, não. A não ser que você troque uma bebida que é extremamente calórica pela água com limão. Então, se você trocar um refrigerante, né, digamos, pela água com limão, Um achocolatado. um achocolatado pela água com limão, então você vai ajudar a ingestão de menos calorias nesse dia, e isso vai ajudar no déficit calórico, que é importante para que você realmente tenha a perda de peso. Talvez aí resida essa queda, vamos assim dizer, colocar no popular, essa redução do peso, porque muitas vezes a pessoa tinha um hábito de tomar um chocolate pela manhã, um café mais reforçado e trocou pela água com limão, e aí acha que é o limão que está fazendo aquela ação de diminuir o peso, né? Exato, Agora, exatamente. Luana, tem nutricionistas que fazem esse tipo de defesa, desse tipo de técnica. Onde é que surgiu essa? Quem foi que criou essa história desse mito do limão? Olha, eu não sei de onde foi que veio, né? Mas algumas pessoas realmente gostam dessa prática de iniciar ali o seu dia com uma bebida rica em vitamina C e acabam se habituando a isso, né? E pode ser interessante por ser algo nutritivo. Inclusive, eu vou até chamar a atenção sobre isso. Eu fiz até uma publicação no meu Instagram junto com um amigo que é dentista, Dionei, e ele estava chamando a atenção justamente para para a questão de que algumas bebidas ácidas, né, elas podem trazer alguns malefícios para o dente, né? Ele explica melhor sobre isso lá na publicação. Esse pode ser um dos malefícios que essa bebida pode trazer de manhã em jejum, então tem que ter um cuidado em relação à saúde bucal por conta disso. Não sei de onde que surgiu exatamente, né? Mas isso pode ser interessante. Inclusive, o limão ele pode estar incluído em outras preparações, né? Por ser nutritivo, não precisa ser só ali de manhã, não vai ter um segredo em si de consumir de manhã em jejum, mas você pode utilizar em outras preparações para temperar alguns alimentos, para temperar uma salada, né? Então, incluir de outras formas também pode ser uma dica legal. O açúcar é um dos grandes vilões dessa questão do aumento de peso, não é? O açúcar é responsável pelo aumento de peso. Eu diria que o excesso do consumo de açúcar. Eu tenho evitado usar esses termos do tipo, alimento vilão, alimento mocinho. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante, inclusive em consultório, porque as pessoas acabam levando para aquela questão da proibição, né? Então, se o alimento é vilão, eu não posso consumir de jeito nenhum. E aí a gente entra numa questão interessante que tudo depende da quantidade que a gente ingere, da frequência que a gente ingere, né? Mas sim, o consumo de açúcar em excesso, ele pode ser bastante prejudicial, né? Vai contribuir aí para o ganho de peso, aumentar o risco de desenvolvimento de algumas doenças, né? Em longo prazo, então precisa ter uma atenção em relação a isso. Bom, eu fiz essa pergunta seca, né, do açúcar, e aí você coloca muito bem dessa sua preocupação de não colocar num rol de alimentos que são vilões e de alimentos que são os bonzinhos, né? Isso. Porque
existe uma propagação muito grande das pessoas estarem tirando o açúcar da alimentação e substituir, por exemplo, pelo adoçante. É realmente mais saudável o adoçante do que o açúcar, Luana? Eu diria que não. Mas aí a gente entra para uma discussão que deve ser um pouco mais aprofundada, né? De para quem que a gente está fazendo essa prescrição. A grande questão dos adoçantes, principalmente falando daqueles adoçantes artificiais, é que a gente já tem alguns estudos mostrando que o consumo excessivo desses adoçantes artificiais, eles podem trazer alguma mudança no nosso perfil de microbiota intestinal. O que é a microbiota intestinal? Quando a gente fala flora intestinal, né? São os micro-organismos que vivem ali no nosso intestino. Nós estamos cheios de bactérias, né? Exatamente. Existem as bactérias que a gente chama de bactérias boas, bactérias ruins, e a gente deve viver em um equilíbrio entre essas bactérias. E aí, o que se mostrou é que os adoçantes, eles podem trazer uma mudança nessas bactérias. E o intestino, ele é muito central no nosso corpo. É um órgão que pode trazer algumas complicações sistêmicas, né? Se a gente não tem um bom equilíbrio intestinal. E o consumo dos adoçantes, né? O consumo do sabor doce em si, ele pode ativar alguns locais no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, né, em que pode induzir que a gente tenha mais vontade ainda de consumir o doce. Então, apesar do adoçante ele não ter caloria, né, alguns adoçantes não têm caloria, mas em longo prazo eles podem trazer algumas alterações no nosso corpo que podem não ser interessantes. Então, escolher entre açúcar e adoçante é algo complicado porque é como se a gente estivesse falando de duas opções que não são as ideais. E aí, Luana, né? O que eu faço? Eu vou adoçar com o quê? Eu diria que uma pessoa que não tem alteração em glicemia, não tem alteração em triglicéridos, não tem um problema de saúde instalado, e utiliza o açúcar frequentemente, que ela possa reduzir a frequência da utilização e até a quantidade. Então, digamos que eu utilizo o açúcar para adoçar o meu cafezinho de manhã todos os dias. Apesar de ser pouco, os pacientes chegam para mim, Luana, mas é só no café, eu coloco pouquinho, mas é um hábito que está ali, de domingo a domingo, todos os dias você sempre faz. Então, a gente tem que se voltar um pouco, ter uma atenção maior para essas coisas que acontecem com mais frequência. Então, se você coloca 3 colheres do açúcar, tenta reduzir para 2. Vai adaptando seu paladar, então na próxima semana reduz aí para 1,5, depois para 1 e assim por diante. Se é uma pessoa que já tem um problema de saúde instalado, digamos que a gente precisa de uma medida mais drástica ali, um paciente que tem diabetes, um paciente que tem uma alteração importante em exame de sangue, o que é que eu diria? Utiliza o adoçante, mas não dá aquela jatada de adoçante, sabe? Quando a gente nem vê quanto que a gente está colocando. Conta quantas gotinhas que você costuma utilizar. Então, você usa 6 gotinhas, tenta diminuir para 5, vai adaptando esse paladar para que você consiga ingerir ali o alimento no seu sabor real. E hoje a gente tem também as opções dos adoçantes naturais, que são opções mais interessantes. Então, a gente tem o stevia, tem o xilitol, o eritritol, né, que são um pouco menos conhecidos do que o stevia. O stevia ele é mais comum, a gente encontra de forma mais frequente, mas é uma boa opção também, mas sempre tentando adaptar esse paladar para ingerir o seu sabor, o sabor real ali das preparações. Bom, é isso que eu iria perguntar com relação a essa questão vamos assim dizer, das substâncias que estão nesses adoçantes. Que adoçante é um nome genérico para todos esses tipos de substitutos do açúcar, não é? Você usa adoçante, mas ele tem ciclamato, tem stevia, tem xilitol. Então, já, de certa forma, você já respondeu. Esses ciclamatos, essas outras substâncias talvez assim mais antigas não são as mais adequadas. O stevia seria o mais adequado. O xilitol também seria uma indicação. Exato, existe a diferença, né? Quando os estudos que mostram os malefícios em relação ao uso dos adoçantes, que foi o que eu falei em relação à alteração de microbiota, são mais os adoçantes artificiais, então ciclamato de sódio, né? Enfim, as outras opções. E o stevia, que é um adoçante natural, e tem... Ele é proveniente da planta, é? Isso, é um adoçante natural. E tem o que a gente chama de polióis, que é o xilitol, eritritol, eles são também talmatina. provenientes da planta? De sim, planta? Eles são naturais.
Só que essa classe de adoçantes, eu chamo a atenção para uma questão em relação a eles, porque tem algumas pessoas que têm muito desconforto intestinal com eles, porque em algumas pessoas eles podem fermentar mais e aí produzir a produção de gases, né? Algumas pessoas sentem um desconforto intestinal com eles. Apesar da maioria das pessoas se adaptarem em relação a paladar mais a parecido, eles. né? Até parece com açúcar, né? O xilitol parece muito com açúcar. Ele né? é em pó, né? Branquinho, parece com açúcar. O que os pacientes costumam me relatar é que ele é um açúcar que não adoça tanto. Então, o poder de adoçar talvez seja um pouco menor, mas o paladar é um pouco mais parecido. Já o stevia, os pacientes costumam reclamar um pouquinho que é um pouco mais amargo, né? Talvez estranhe um pouco esse sabor. Mas o nosso paladar, ele é extremamente adaptável, né? Só questão de hábito. Eu uso o xilitol no café e foi o que eu mais me adaptei. Não é nem que é menos doce. Se eu tomar um café que tenha um açúcar, uma quantidade normal, já acho o café mais adoçado, mais doce do que o xilitol, porque o meu paladar já está acostumado. Né? E antes você tomava com açúcar, né? Pois é, a prova de que é possível. Sem dúvida. Olha, a Neurizete Leal, gente, você que está chegando agora, nós estamos entrevistando Luana Vilas Boas, nutricionista, dentre outras coisas, ela é nutricionista esportiva também.